Santa noite, a paz de Cristo, o amor da Virgem Maria esteja no seu coração. Seja bem-vindo você que já está conosco na live de São José. Que Deus te abençoe e que você continue conosco. Vamos dar início à nossa live em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos nesse momento agora também o Espírito Santo sobre nós, para que o Espírito Santo venha sobre o nosso pensar, o nosso falar, sobre nossas ações. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, por Cristo nosso Senhor. Amém. Seja bem-vindo mais uma vez você que nos acompanha na live da consagração de São José. Hoje teremos a terceira formação, teremos o terceiro encontro da partilha da consagração de São José. E que alegria, também já estamos nas retas finais também da consagração de São José, mas é preciso ainda continuar nos estudos de São José, continuar pedindo a graça para cada vez mais crescer juntamente com São José. São José, ele nos ensina a crescer. Então, que você possa entender isso. São José quer nos ensinar. Eu já convido você agora também a se colocar em oração, cantando, ouvindo essa canção. Que essa canção agora venha sobre o teu coração, que ela venha sobre você nesta noite de hoje, e que você possa ser fortalecido pela graça de Deus. Uma vida de graça e vitória é o que Deus tem para te dar. Acredita nisso. A condição para você recebê-la é a busca da santidade. Lutar. Uma vida de graça, e vamos lá, irmã, é o que Deus tem para te dar. Mas há uma condição. A condição para você recebê-la É a busca da santidade. Lutar contra todo pecado que te separa de Deus. Romper com todas as cadeias, ser livre inteiramente de Deus. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Canta isso, você que sabe. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. É o que Deus tem para nos dar nesta noite de hoje. Mas é preciso você abrir o coração. E eu já digo a você que é preciso você agora clamar o Espírito Santo. É preciso que você peça o Espírito Santo sobre você, sobre as suas ações. O Espírito Santo hoje, ele vem sobre você. Diga isso: Espírito Santo, eu quero viver algo novo. Espírito Santo, eu quero esta vida de graça. Espírito Santo, é o que o Senhor nesta noite ele quer te dar. Mas é preciso que haja renúncia. É preciso que haja sobre nós o amor de Deus, o amor que é derramado sobre os nossos corações, para assim também rejeitar todo o pecado, lutando todos os dias para assim buscar essa vida de santidade. A vida também de São José, como castíssimo, aquele
aquele que também tinha um coração casto. E nessa noite vem nos ensinar também a ter um coração casto. São José. Vai tudo isso. Ser de Deus, eu quero ser de Deus. Diz pro Senhor que você Eu deve quero viver viver esse amor. Vai permitir que esse amor vá inundando o teu coração. Os mistérios da consagração de José Filho. Deixa eu te dizer uma coisa: nem todos conseguem compreender os mistérios de São José, os mistérios que Deus quis na vida de São José. Então é uma graça compreender. Então peça que esse Espírito Santo venha sobre o seu coração para que você compreenda, para que você escute essa formação que vai ser ministrada e essa formação dê muitos frutos no seu coração, que essa consagração dê muitos frutos no seu coração, que você possa ser cheia do Espírito, do conhecimento sobre São José. E aqueles que abrirem, eu entrarei e cearei com eles, e eles comigo. O que o Senhor traz ao meu coração é que por meio dessa consagração de São José, o Senhor virá sobre o teu coração nesta noite de hoje. A partir desse momento, dessa consagração, você agora está abrindo o teu coração para acolher Jesus. Não tenha medo de acolher o Senhor no teu coração. Não tenha medo daquilo que você traz no seu coração. Tantos medos, medos de ser rejeitado. Mas o Senhor, Ele não te rejeita. O Senhor, Ele conhece o teu coração. Embora que você muitas vezes queira esconder a vida que você leva no Senhor, mas nada passa despercebido diante dos olhos dele. Mas Ele vem hoje trazendo para você isso. Filho, filha, Ele não quer te condenar diante da tua vida que tu levas, mas Ele hoje precisa entrar no teu coração. Assim como Zaqueu, o Senhor disse: desce depressa dessa árvore, Zaqueu, porque hoje é preciso que eu fique na tua casa. Hoje a casa do Senhor é o teu coração, e hoje Ele diz: é preciso eu entrar dentro do teu coração. É preciso chegar aí para curar muitas feridas. É preciso chegar aí para arrancar muitas coisas que precisam ser arrancadas de dentro do teu coração. O
Senhor, Ele precisa hoje curar o teu coração da paternidade. Pessoas feridas com o pai. E muitas vezes quando você escuta a palavra pai, chega você a sentir aquele desconforto, aquela dor. Mas o Senhor, Ele quer curar. E Ele quer curar através da live de São José. Através desse pai espiritual que também estava atento a Jesus a todo momento. São José também sofria. Mas ele sofria em prol de Jesus. Pelo amor que ele tinha por Jesus. Deixa o Senhor alcançar o teu coração. Seja corajoso nessa noite. Obrigada, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor Jesus. Já quero convidar a irmã Andressa, aquela que hoje o Senhor nos dá a graça de trazer a partilha sobre as aulas de São José. Você que durante a semana toda foi acompanhando as aulas de São José, hoje é o dia da partilha, é aquele dia em que o Senhor também deseja falar ao teu coração. Que você também que se encontra em casa, se possa erguer as suas mãos para a irmã Andressa. Vamos pedir ao Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre ela, sobre as ações dela, sobre o falar. Que o Espírito Santo ele venha sobre o coração dela nesta noite de hoje, sobre toda a formação. Que São José ele venha interceder. São José que já está intercedendo por cada um. Que a Virgem Maria Santíssima também venha te cobrir com o manto sagrado dela. Pedimos pela intercessão de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe, irmão. Santa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mais uma formação da consagração de São José. Desde já agradeço pela sua perseverança, para que continue sempre a perseverar neste caminho onde São José ele vem nos preparar a nos tornarmos como filhos, filhos amados, assim como São José ele amou a Virgem Maria, como ele amou o menino Jesus, Ele não compreendia, o mistério, como foi falado, esse mistério de que a Virgem Maria, carregava sobre o seu ventre o Filho do Altíssimo, e que mesmo assim ele levou a família de José, ele foi obediente. São José ele foi justo, e é nisso que vamos falar hoje, sobre as virtudes de São José, para podermos tirar nossas dúvidas, e possamos acolher as graças que serão derramadas nesta noite. Tá certo, meus irmãos? A primeira virtude que vamos falar hoje é que José é justo. O que é um homem justo? Um homem justo é aquele que ama a Deus, aquele que dá o que Deus o que é devido, E Deus encontrou isso nele, por tudo aquilo que ele fazia. Deus sabia da sua obediência, Deus sabia de tudo aquilo que ele queria defender. E o que é ser um homem justo? São José, a cada 3 anos,
São José, ele viajava, né, para uma missão, e era uma missão muito longa. Durante este tempo, ele era fiel ao Senhor Jesus, e que podamos também ser fiel ao Senhor, né? Como devemos amar o Senhor na adoração, nas santas missas, né? Aquilo que é nos pedido na nossa vida. Será que nós estamos vivendo, estamos fazendo aquilo que o Senhor nos pede? Será que estamos dispostos a viver a vontade de Deus, a viver os seus mandamentos? Né? Aqueles 10 mandamentos que São José, ele obedecia, mas esses mandamentos já vêm de antigamente, né? Quando Deus, ele escolhe Moisés naquelas tábuas, e ali, né, aquele povo que não conseguiu entrar na terra prometida porque era desobediente, eram pessoas que murmuravam, pessoas que não queriam fazer a vontade do Senhor. E São José foi esse homem, né? São José é aquele que foi escolhido para levar a família de Nazaré adiante. Então, que possamos amar o Senhor. Lá no Gênesis 18, 23 a 32, vem dizer que aquela cidade, né, que era devastada por muitos pecados, né, porque existiam numerosos, e perguntava assim para Deus, né, se tivesse 50 justos, será que o Senhor destruiria aquele lugar? Não, porque tinha pessoas que eram obedientes, né? Então, quando se há pessoas ali sendo justos, quando há pessoas que têm uma coragem, né, de fazer aquilo que Deus quer, Deus não destruirá. Assim também a nossa vida. A gente sabe que a nossa vida existe muitas batalhas, e muitas vezes a gente se encontra sozinho na batalha, e é necessário a gente ser justo, é necessário viver essa vida, e São José nos ajudará, né, a ser justo, a viver a justiça. Então, como será que estamos amando ao Senhor, né? Renunciando tudo aquilo que nos afasta, de que desagrada, né? Não voltando mais ao pecado. Vamos dar a Deus o que é de Deus, assim como São José, ele fez. A segunda virtude é José castíssimo. São José, ele, quando recebe a Virgem Maria, aquela que tinha que ser virgem, né? Antes, durante e depois, e ele sobre respeitar a Nossa Senhora. São José, ele foi um homem casto, né? Ele guardou a virgindade de Nossa Senhora. E muitas vezes, para muitos, é muito difícil viver algo desse tipo. Não há outros santos que possam levar os títulos de castíssimo, justíssimo, prudentíssimo, fortíssimo e obedentíssimo e fidelíssimo, referente a qualquer outra virtude. Maria e José compartilhavam dessas qualidades em grau máximo, em parte porque os seus corações de marido e mulher eram um só. E será que você hoje, você vive essa vida casta no seu namoro? Será que você vive, né, no seu matrimônio a vida de santidade? Será que você está respeitando o outro? Né? Quantos jovens, homens e mulheres que não esperam, né, para que aconteça no tempo certo.
Muitas vezes, meus irmãos, existem brechas na nossa vida que acabamos caindo nos pecados. Aqueles pecados que vocês mesmos, que nós mesmos sabemos onde estamos nesta batalha. E se sabemos que aquele lugar ou aquela má companhia, aquilo que você vê que te leva ao pecado, então você precisa renunciar a esta vida. Você precisa dizer não às seduções deste mundo. São José tinha 3 tesouros. Para ele era Jesus, Maria e cada um de nós, né? E veja que São José então que possamos pedir que São José nos ajude a viver uma vida casta, vivendo as vontades do Senhor Jesus, respeitando o nosso corpo, respeitando o corpo do outro, não permitindo certas situações que nos encontrem nesta vida, vivendo a graça do Senhor Jesus. Quem poderá entender quão grande na virtude da virgindade deve ter de ser de São José, que foi destinado pelo Pai Eterno para ser o guardião, ou mais ainda, participante da virgindade de Maria. São José de Sales vem dizer isso. São José ajudará a ter um coração casto. A luxúria é o vício mais predominante dos corações dos homens atualmente. O mundo está cheio de ações imorais e luxuriosas. Estas ofendem gravemente a Deus, destroem famílias e clamam aos céus por justiça. E Nossa Senhora, quando ela revela um dos pastorinhos que o maior pecado que levava ao inferno era o pecado da própria luxúria, as impurezas deste mundo, aquilo que se contamina o seu próprio interior. Os homens, de modo particular, precisam imitar o coração casto de São José. O mundo precisa de homens que amem suas mulheres, como São José amou a Virgem Maria. Se eles reverenciassem a sua esposa como templo santo, as famílias serão renovadas e dragões serão derrotados, e os males de nossa era que atacam a dignidade da pessoa humana serão superados. A imitação de São José espalhará uma revolução da santidade por sobre a terra. Então, você que, homens que tem uma dificuldade na sua vida casta, que você peça a São José que lhe ajude neste momento, que quando vê as tentações você fuja, que você vença as tentações, aquilo que você vê, as suas conversas, aquilo que você usa para chamar a atenção de qualquer outra pessoa lá fora. Então, que você possa dizer, isso não faz parte de mim. Porque o inimigo, muitas vezes, ele sabe das tuas fraquezas. Então, sejam homens castos, respeitosos com suas esposas. Não façam coisas que elas não queiram. Respeitem. Quero pedir, para ver tantos matrimônios que hoje são tão devastados. Porque muitas vezes são mulheres que são abusadas quando não querem fazer algo que não é permitido em sua vida, na sua relação, na sua intimidade. Quantas passam por tantos sofrimentos na vida e eles
que as pessoas possam amar. Ame assim como São José amou a Virgem Maria. Outra virtude, José é prudentíssimo. Que prudência não foi necessária para educar um Deus feito criança, que quis obedecê-lo a São José por 30 anos. Jesus, como um filho de Deus, ele foi obediente nesse tempo em que São José estava com ele. E possamos ser prudentes daquilo que sabemos que nos leva ao pecado. Temos que ter prudência para ter cautela. Os assuntos imorais. A prudência, no entanto, é uma virtude e uma muito importante. O Catecismo da Igreja Católica fornece uma definição concisa de prudência. Ele declara: a prudência é a virtude que dispõe a razão prática para discernir, em qualquer circunstância, o nosso verdadeiro bem, para escolher os justos meios de os atingir. Não se confunde nem com a timidez ou medo, nem com a duplicidade ou dissimulação. É chamada auriga, porque guia as outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. Também quero falar sobre Ana Catarina, aquela que teve visões sobre o anel, né? O anel da Virgem Maria, que São José entregou a ela, né? Hoje se encontra em Perugia, na Itália, onde esse anel ele está lá, para que muitos casais que hoje precisam do matrimônio, aqueles casais que muitas vezes na sua vida, né, juntos, que ainda não são casados, possam pedir a São José, Nossa Senhora, que lhes dê a graça do matrimônio, dê a graça de viver uma santidade. E eles vão, né, até esse lugar, né, para esta vida de matrimônio, pedir essa intercessão, né? Muitas vezes, muitas de nossas famílias ainda se encontram, muitas vezes a religião que são diferentes, muitas vezes porque acham que quando você vive uma vida a dois, não sendo casados, você já conheçam o outro porque não precisam. E é difícil, muitas vezes, você ir para um matrimônio quando você já vive com o outro. Meus irmãos, é uma verdade que eu quero falar para vocês, porque a partir do momento em que você não quer casar, quando você vive com aquela pessoa, ela não lhe pertence. Ela não é o seu esposo, ela não é sua mulher. São duas pessoas que compartilham o mesmo ambiente todos os dias, por mais que tenham filhos. Você não se torna uma pessoa, um só corpo. Você vai se tornar um só corpo quando você casa. Quantos jovens, quantas pessoas decidiram fazer suas próprias escolhas, achando que ali é felicidade, achar que você encontrou uma pessoa para fazer parte da sua vida. Não, meus irmãos. Você precisa sair desta vida. Você precisa renunciar. Você precisa reconhecer que este pecado precisa deixar de lado e você seguir o matrimônio. Desde a criação, né? Quando a gente vai adentrando nas virtudes, sempre também colocado no final, né, das virtudes, algumas páginas que vem falando sobre a criação que Deus fez com o homem e a mulher. Foi o primeiro casal que Deus criou. Então que seja assim, um homem e uma mulher para viver um sacramento. E não ao contrário que muitos,
né? Hoje em dia, vemos nos dias de hoje José fortíssimo. Ele, São José, estava tão perfeitamente morto para o mundo e para que a carne que nada desejava além das coisas do alto. São José nada desejava além das coisas do céu. Viveu inteiramente por amor a Jesus Cristo. E depois de Maria, é seu discípulo mais fiel. São José é o pai de Jesus, mas também seu discípulo. Porque ele entendia que por mais que ele fosse pai de Jesus, mas também era discípulo, porque era um filho de Deus, e que ele educou, ele amou, ele ensinou, né? Ensinou a trabalhar. E Jesus, ele foi crescendo, né, na carpintaria. E São José era um homem valente que protegia a Virgem Maria. São José é um homem de coragem, a raiz da palavra, coragem, que significa coração. Ser corajoso é amar o bem mais do que manter o mal e o sofrimento. O homem corajoso é valente, ousado e audaz em meio às provações. Também São José o fará crescer na virtude da fortaleza. Você se lembra da passagem da Escritura em que Jesus anda sobre as águas em direção aos seus discípulos. Também, meus irmãos, viemos falar, quando ele foi escolhido, a Virgem Maria era nova. E São José era um pouco mais velho que a Virgem Maria. Mas eu digo que ele era um homem não tão velho, que podia proteger a sua virgindade, proteger o menino Jesus, né, de todos aqueles que os perseguiam. Quando São José, em sonho, né, ele escutava atentamente a voz do anjo que pedia para que ele levasse a família para altos lugares. E era um sofrimento muito grande que ele passou para caminhar, e eles não conseguiam ficar no mesmo lugar, porque onde existiam pessoas pagãs, e ali eles eram e não se permanecia ali, porque eram famílias, né, simples, famílias que São José, quando ele precisava de trabalho, ele tinha que ir aonde tivesse trabalho. Ele dependia disso. Ele precisava, né, dar o sustento para a sua família. Quantas vezes você precisa realmente ter que trabalhar para dar o sustento à sua família? Você precisa dar amor, assim como São José, ele deu à família de Nazaré. Pensamos São José para crescer, ser mulheres e homens corajosos na fortaleza, ser temente ao Senhor Jesus. José obedientíssimo. Se você quer conhecer a obediência de São José, veja como ele se levantou de noite à voz do anjo e, não se importando com a fome, as adversidades ou frio, foi ao Egito, onde levou uma vida difícil até o comando seguinte de Deus. Meus irmãos, será que estamos obedientes ao Senhor Jesus nas nossas decisões, nas nossas escolhas? Será que quando vamos fazer algo, será que pedimos ao Senhor para que nos dê um discernimento para sabermos aonde devemos ir? Porque é necessário isso, essa obediência. A obediência aos nossos pais,
a obediência aos nossos sacerdotes, a obediência aos nossos cofundadores,